Projeto de extensão leva momentos de lazer através da leitura para pacientes internados no Hospital das Clínicas, da Unesp em Botucatu. A iniciativa conta com a participação de estudantes da universidade, que também têm na experiência uma importante fonte de aprendizado. Domingo é dia de Oscar e nós convidamos você a explorar o universo das grandes premiações do cinema. A nossa equipe conversou com o aluno de jornalismo, Leonardo Teixeira. Ele integra um grupo de pesquisadores da Unesp dedicados à produção de críticas culturais e também reflete sobre mudanças ocorridas nesses eventos nos últimos anos. O Unesp Notícias desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Estar internado é motivo de medo, ansiedade e tristeza para muitas pessoas. Pensando nisso, alunos de diferentes cursos da Unesp em Botucatu se dedicam a tornar esse processo menos traumático para os pacientes do Hospital das Clínicas. A leitura e uma boa dose de atenção são as ferramentas utilizadas por eles para atingir esse objetivo. A nossa equipe foi conhecer o trabalho do Biblioteca sobre Rodas no final do ano passado. E você confere agora. Entre diversas opções de leitura, seu Hermelindo preferiu uma história em quadrinhos. Internado desde o início do mês no Hospital das Clínicas em Botucatu, ele ganhou o gibi durante uma visita de estudantes da Unesp. A atenção que recebeu do grupo trouxe ainda mais força para seguir o tratamento e conseguir a tão esperada alta hospitalar. Eu gostei muito de ter vindo aqui. Tudo ajuda. Divertimento. A gente tem que ficar aqui, não tem quase gente assim para conversar, né? E ajuda bastante também, né, na recuperação e é ótimo. A Eudes até interrompeu o almoço para escolher um livro e aproveitou a companhia de pessoas dispostas a conversar e a fazer o tempo passar mais depressa. Pela idade, a minha idade, 55 anos, não posso ficar com o acompanhante. Então você fica mais sozinho do que com o acompanhante, né? Então não tem que conversar muito. Aí de vez em quando sempre aparecendo alguém para conversar, a gente distrai um pouco também. A visita dos alunos faz parte do projeto de extensão Biblioteca sobre Rodas. São eles os responsáveis por arrecadar os materiais impressos distribuídos nas enfermarias. Nascida há 12 anos, a iniciativa é ligada à Faculdade de Medicina da Unesp. 2 vezes por semana, os integrantes do projeto percorrem os corredores do Hospital das Clínicas, levando exemplares de livros, revistas e gibis e oferecendo uma palavra amiga para quebrar aquele clima pesado do ambiente hospitalar. Os pacientes, no geral, durante o período de internação, eles estão fragilizados, eles estão inseguros, eles estão com medo, porque obviamente sempre tem alguma investigação ou eles não sabem exatamente como vai ser a terapêutica. Então tem uma série de sentimentos negativos, não é? Muitas vezes eles estão solitários. Então a presença, né, da juventude que chega com um sorriso, oferecendo uma leitura e puxando um papo, uma conversa, uma distração, eu acho que isso traz um acolhimento, traz uma humanização para o momento da assistência, traz, enfim, um momento de leveza para aquele período árduo, né, que a pessoa está vivenciando. E não para por aí. Os impactos positivos da ação também beneficia quem dá vida ao projeto. Primeiro, que eles treinam uma habilidade de comunicação com os pacientes, né? Eles chegam, a abordagem, como iniciar uma conversa e de uma maneira mais leve do que no momento do treinamento profissional, que geralmente é algo mais formal, não é? Além disso, eu acho que traz para eles um pouco de empatia, eles conseguem perceber como é estar ali. Então, olhar para o paciente como um ser humano, não só como um indivíduo adoecido, mas como uma pessoa que está ali, né, fragilizada, e eles conseguirem, enfim, perceber o quanto é importante essa relação médico-paciente de afetividade, de empatia. A possibilidade de criar laços com a comunidade atrai universitários de 4 cursos da área da saúde. 89 estudantes de todos os anos se revezam nas visitas. É o caso da Aline. Em 3 anos, a ação mudou para melhor
a forma como ela encara o relacionamento entre profissionais de saúde e quem precisa de cuidados médicos. Eu realmente tinha essa ideia mesmo, não dá pra gente ficar conversando com o paciente, a gente tem que resolver o problema dele. Acho que a gente entra meio pensando nisso. E aí acho que ajuda bastante a gente voltar-se para a pessoa e não para a doença que ela tem. Já a Isabela entrou no projeto neste ano, mas em pouco tempo de contato com pacientes, acumulou experiências e ensinamentos que nenhum livro ou revista é capaz de retratar. Na última visita que a gente fez, faz uns 15 dias, uma senhora, ela estava internada, que ela tinha feito uma remoção de um câncer de mama. E ela começou a contar pra gente que fazia 28 dias que o marido dela tinha falecido. Então, assim, foi bem difícil. E ela começou a se emocionar. E aí a gente teve que dar um jeito de contornar a situação. A gente perguntou, e o filho, e os netos? E a gente ficou mais de meia hora conversando com ela. E no final da visita ela deu uma pulseira pra gente. A gente estava em 4 meninas. E aí ela deu uma pulseira pra cada uma, colocou no nosso braço e falou que era pra gente lembrar dela. Então foi muito assim emocionante, porque a gente vê como faz diferença para o paciente ter alguém que está ali dando uma atenção a mais, Um gesto simples que busca tornar a passagem pelo hospital uma recordação menos traumática. Uma recordação positiva daquele momento negativo da vida do indivíduo. E acho que ele vai poder sorrir de algum momento que ele vivenciou no hospital. Que foi um carinho, um afeto, uma atenção, uma empatia, uma visita. Eu acho que isso é positivo. E agora um recado para escolas que querem agendar visitas no Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru. As atividades no local vão ser retomadas no dia 18 de março e os interessados já podem fazer o agendamento. Há horários no período da manhã, da tarde e também da noite. No site que aparece aqui na sua tela, é possível conferir todos eles e também fazer a reserva. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 14 3103 6030. E ao longo desta semana você viu aqui no Unesp Notícias várias atividades para recepcionar os novos estudantes da universidade. Nesse período, uma preocupação da Unesp é combater trotes e outras formas de abuso. A ouvidoria da universidade tem um importante papel nessa missão. Mais detalhes com o repórter Júlio Penariol. Todas as unidades da Unesp contam com ouvidoria preparada para receber denúncias de trotes e de outros comportamentos abusivos, além de prestar todo o apoio necessário à comunidade. E quem nos dá mais detalhes sobre o trabalho da ouvidoria é a professora Cláudia Maria de Lima, que é ouvidora geral da Unesp. Professora, qual que é a importância de divulgar o trabalho da ouvidoria pelos campos? A ouvidoria ela faz um papel de receber e acolher todo tipo de reclamação, de dúvida, mas muitas vezes as pessoas desconhecem a existência, desconhecem o papel, a importância e a função da ouvidoria. A ouvidoria é um órgão independente que tem por função ouvir e registrar e acompanhar e mediar todos os tipos de conflitos que ocorrem dentro da universidade. Nós estamos na época de recepção dos calouros, A questão do trote é uma das principais preocupações da ouvidoria? Sim, é uma das preocupações, porque o trote é proibido, não há nenhuma abertura e possibilidade de qualquer tipo de manifestação de trote, e a nossa preocupação é justamente fazer com que os calouros sejam recebidos sabendo que o trote não é aceito, não é tolerado dentro da Unesp, nem fora, Então, e que quem fizer isso vai ser penalizado dentro da legislação específica. E quem precisar fazer algum tipo de denúncia, como deve proceder? A ouvidoria recebe denúncias por telefone, por e-mail e pelo próprio sistema de ouvidorias. Para acessar o sistema, é importante que acesse na página, então é o Fale com Ouvidoria, nos endereços das unidades ou no endereço da reitoria. Fale com Ouvidoria, vai preencher um formulário, vai colocar os dados necessários, vai relatar a ocorrência, e aí essa ocorrência vai ter o tratamento necessário dentro do prazo estabelecido. E é importante destacar a questão do sigilo. Todos os registros que são colocados, eles têm que ser protegidos pelo sigilo e o ouvidor é o responsável por essa proteção. No próximo domingo ocorre a cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial.
Nos últimos anos, o evento teve que lidar com protestos por maior diversidade em suas indicações, manifestações contra o assédio nos estúdios cinematográficos e também mudanças no consumo de produções audiovisuais diante da ascensão de plataformas de streaming. Mas qual será o real impacto de tudo isso sobre o papel dessas premiações no universo cultural contemporâneo? O Oscar ele vem se abrindo para a diversidade, para a inovação, aos poucos, a passos bem pequenos. Eu acho que isso vem muito do fato de que o Oscar é uma cerimônia que é transmitida para 200 países, para cerca de 40 milhões de pessoas, mas ele vem perdendo muita audiência nos últimos anos. Então eu acho que ele se vê numa encruzilhada assim, de como manter a audiência que eu já tenho e também atrair o público mais jovem. Então, eu acho que Roma, o filme que está indicado a melhor filme esse ano, ele é o exemplo perfeito disso, é a resposta perfeita para esse enigma deles, porque é um filme da plataforma de streaming e traz toda uma questão da diversidade, da família latina e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um filme que não tem como você não falar bem dele, porque ele foi muito bem recebido pela crítica. Pantera Negra também é outro exemplo, que traz toda a questão da diversidade, é um filme de super-heróis, e ao mesmo tempo ele não tinha como o Oscar ignorá-lo porque foi o filme do ano. Então o Oscar ele chama a atenção do público jovem dessa forma. Mas o que eu percebo também é que ainda tem um pinguinho de conservadorismo ali, porque você tem esses filmes hiper aclamados, indicados a melhor filme, por exemplo, só que competindo com eles você tem filmes protagonizados e dirigidos por homens brancos que não foram nem um pouco tão bem recebidos quanto esses, mas competem na mesma categoria. Então o que me parece é que os filmes que trazem inovações e que trazem mais diversidade, eles têm que ser muito melhores para poder competir nos mesmos lugares que os filmes mais conservadores, entre aspas. Você percebe uma qualidade em filmes do Oscar, por exemplo, você percebe a qualidade que vem do dinheiro. Então, às vezes, os filmes têm mais orçamento e então a produção você percebe que ela acaba sendo mais rica. Mas em discurso eu não acho que um filme indicado ao Oscar perca em relação a um filme indicado num festival menor, porque existem mensagens fortes em todos os espaços. Com a internet, as pessoas elas começam a querer se enxergar nos filmes que elas consomem, nos artistas que elas consomem. Então, quando você vê um filme sendo divulgado e esse filme tem um histórico de assédio por trás, ou um histórico de racismo por trás, a experiência do filme ela é alterada. O indivíduo não se vê mais apresentado naquele filme. Então, eu acho que o Oscar, também por uma questão de atração de audiência, mas também pela questão das pessoas que fazem o Oscar, dos artistas, eu acho que esses artistas eles começam a acordar para a vida e perceber que tem muita coisa errada na própria indústria. Eu acho que o Oscar, pelo tamanho que ele tem, eu acho que é importante que ele dê palco para essas novas visões. Essas grandes premiações, elas ainda têm um papel muito forte de fomentar as artes. Então, eu entendo que seja a arte que passe pela curadoria dos americanos e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que os filmes que são indicados ao Oscar, por exemplo, eles têm um público que eles provavelmente não teriam se eles não fossem indicados. Porque no Brasil, por exemplo, você tem um mercado de filmes indicados ao Oscar, que se eles não fossem indicados, eles nem chegariam ao Brasil. A gente nem ficaria sabendo deles. Então eu acho que esses filmes menores, eles chegam num público mais popular, assim, através da indicação. E isso é importante. Os festivais, eles oferecem um espaço alternativo ao Oscar e às grandes cerimônias americanas, também exatamente por isso, porque elas não passam por essa curadoria do americano e tudo mais, porque a gente sabe que o Oscar, no fim das contas, apesar de toda a abertura da diversidade que ele está fazendo, ainda é uma premiação que é votada majoritariamente por homens brancos. Então, o resultado disso é visível. Você teve em 2016 aquela campanha do Oscar So White, porque
A curadoria que o Oscar tinha feito era só de artistas brancos, então você tem esses festivais como o Sundance, que oferecem uma alternativa a isso, e são uma plataforma, eu acho que mais acessível para artistas menores, não consagrados, se lançarem na carreira. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui, mas segunda-feira tem mais. Para você, um bom fim de semana. Tchau, tchau.